Fala, minha gente! Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, pessoal, beleza? Beleza? Sotaque de Porto Alegrense. E aí, beleza? Deixa eu dar oi para as pessoas. Oi, Marcele, como é que é? Tudo bom? Oi, Matheus. Oi, Di. E aí, dona Spolavori? Como está aí? Tudo bom? Isadora Paz, oi, Maria, oi, Camille, oi. Oi, Flávia, oi, Júlia. Bárbara, como é que estamos, gente? Sofia, Felipe, Gabriele, Alemão Vibes é muito bom. Eu tava olhando agora o nome das pessoas, tava, o primeiro que eu vi, Alemão Vibes, esse é o cara. Aí, Patrícia, beleza? Pedro Vitor, beleza? Oi, pessoas, boa noite a todos e todas. Às 6 horas e 5 minutos, vamos lá para o nosso Day 2, nosso dia 2. Fala, Pedrinho, tudo bom? E aí, Mayara? Gente, a ideia hoje é, como vocês sabem, só botar aqui no lixo. Aí. A ideia hoje é continuar a prova de 2020. E aí, tá, o que que eu vi ontem, eu não tinha muita noção de quanto tempo eu ia demorar, né, para fazer as questões e tal. Até falei sobre isso no início com vocês, para ver o que que vocês achavam. Então, o que que eu vou fazer? Como eu quero, se não acabar essa prova hoje, pelo menos fazer o máximo que der, porque aí na quinta-feira a gente, se faltar algumas, sei lá, três questões dela, a gente termina na quinta-feira e antes de começar a outra, tá? Mas o ideal, na real, seria acabar hoje. E aí, então, para fazer isso, o que que eu vou fazer? Vamos fazer dois blocos, beleza? Então, a gente faz como se fossem dois períodos, porque em média dá pra fazer umas 8 questões por período, então 7, sem fazer correria, tá? Vamos ver, né? E aí, então a gente consegue terminar hoje. Então, eu só vou fazer uma paradinha no meio, porque senão fica muito longo, né? Fica muito cansativo, tanto para mim quanto para vocês. Então, acho que a gente pode ir agora até umas 7 horas. E depois fazemos uns 5 minutos de intervalo para fazer um xixi, tomar uma água e voltamos. E aí fazemos mais um período de 50 minutos, 45 minutos, por aí. Então eu até acho que é de boa, porque como é feriado amanhã, né? Graças. Eu vou dar uma aula de manhã, na verdade, mas vai ser um período só. Mas como é feriado, então assim, já fica aí de boa, entendeu? Bota, te arruma aí na tua cadeira, pega uma coisinha, pega uma aguinha, um docinho, o que tu quiser, pra ficar confortável e pra gente não ter pressa e fazer com calma as coisas, porque tem muita coisa importante pra falar aqui, beleza? Então ontem fizemos aqui a 26, a 27, eu dei uma ajeitadinha aqui pra ficar bonitinho também, minhas resoluções, depois quero compartilhar isso. E nós paramos aqui nessa questão 34, que era essa questão de geometria espacial, né? Depois eu até refiz o desenho, olha ali, ficou bonitinho, os desenhos. Então vamos começar pela 35, Netflix do feriado, exatamente, exatamente. Essa prova é de 2020, Isadora. Prova de 2020. Então nós vamos começar na questão 35. Eu acho que dá para fazer da 35, 5, 6, 7, da 35 até a 40. Vamos tentar fazer até 41 ou 42. Até 41 já seria bom nesse período, tá? Gente, 35. Temos aqui uma questão de geometria analítica. Essa é uma questão chata, essa é uma questão mais difícil, mas tem algumas coisas que são importantíssimas chamar a atenção aqui. Ela diz assim: a área. Então, tu já sabe que a pergunta é uma pergunta sobre área. A área da região determinada pela intersecção das desigualdades. E aí ele te dá desigualdades aqui, ó. Isso aqui é uma desigualdade do primeiro grau, essa daqui também. E essa daqui é de um tipo diferente. E ele pergunta que área é essa. Então, olha só. Primeira coisa que eu tenho que entender é que quando nos dão uma desigualdade ao invés de uma igualdade, eles estão falando de uma região. Normalmente, esse maior aqui significa acima. A região que está acima de tal gráfico. A região que está acima de tal gráfico. Então, o que que eu sugiro nesse tipo de questão? Primeira coisa que tu faz é pegar as desigualdades que a questão te deu e transformar em igualdade, porque primeiro tu vai ver como é que seria esse gráfico se fosse uma igualdade, tá? Então, se eu trocar por igual, a primeira equação fica 3 meios de x menos 3 meios. A segunda equação fica y igual a menos 2 terços de x mais 5.
e a terceira equação fica x menos 3 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado, que é igual a 9. Então, eu troquei as inequações por equações. O que que eu tenho que perceber? Vocês estão enxergando que as duas primeiras são do primeiro grau, está na forma ax mais b. Então, o gráfico disso aqui é uma reta e o gráfico disso aqui também é uma reta. Nota que a primeira reta é uma reta crescente, ó, que o y é positivo. Já a segunda reta é uma reta decrescente, que o y é negativo. Então, tu vai ter duas retas assim. E o mais importante que eu quero lembrar com relação a essa questão já de início é com relação a essa terceira equação. Isso aqui é uma equação de quê? Isso aqui é uma equação de circunferência. Então, olha, eu sugiro para aqueles e para aquelas de vocês que não lembram da equação de circunferência que deem uma olhada, porque costuma ser uma questão da prova. Então, para quem não lembra, eu vou deixar escrito aqui, ó. Equação de circunferência são equações dessa forma: x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Lembra que esse a e esse b que aparecem na equação são as coordenadas do centro. E do outro lado da igualdade aparece o raio, só cuida que o raio está ao quadrado, tá? Então, o que que tu tem que fazer para desenhar a questão? Não para desenhar, já deu spoiler. O que que tu tem que fazer para resolver a questão? Não tem o que fazer, tu tem que desenhar. Então, tu vai ter que desenhar essas duas retas, tu vai ter que desenhar a circunferência, e aí tu vai identificar que região é essa que a questão está mandando tu calcular a área, tá? Se tu olhar para as alternativas, percebe que as alternativas envolvem o π. Isso quer dizer que é muito provável que essa área é uma parte da circunferência. Tá? Π sobre 4, 9π sobre 4, 9π sobre 2, porque π tem a ver com a área do círculo, né? Então tá, agora foca aqui em mim. Olha só, o que que eu posso afirmar com... Vou começar pela circunferência, que eu acho que tá mais fácil, tá? O que que eu posso afirmar com relação a essa circunferência? Prova de 2020, Pedro. Essa circunferência tem centro em que ponto, gente? Ó, o centro tá no ponto 3, 3. E o raio é igual a 3. Então, essas informações eu tenho que ver na equação. Lembra que esse menos aqui não faz parte do centro, tá? Então, o centro está no ponto 3, 3, e o raio, como ele aparece elevado ao quadrado, o raio tem que ser 3 também. Então, aí tu já pode fazer o desenho, ele vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Ela é tangente essa circunferência, ela vai ter que estar numa posição tipo essa, porque o x do centro e o y do centro são iguais, ó. O centro está aqui, deixa eu fazer tracejadinho, bonitinho. Eu sei que o x do centro vale 3 e o y do centro também vale 3. Então, é uma coisa tipo assim, ó. Isso aqui e isso aqui. Essas duas medidas são exatamente iguais. Isso é 3, isso é 3. Percebe que o raio é 3 também, tá? O raio também é 3. Agora, olha só, o problema disso aqui, olha, gente, para tudo que tá fazendo. Para aí o que tá fazendo agora. Tem 104 pessoas, 103 pessoas aqui. Eu até vou tomar um gole de café. Sim, eu tomo café, mesmo que seja de noite, senão eu não consigo dar aula. Depois eu não consigo dormir também. Gente, tem uma coisa nessa questão que 90% da galera não percebe, que é o seguinte: olha para as duas retas e percebe quem são os coeficientes angulares delas. Tu percebe que tem uma relação aqui? Um dos coeficientes angulares é 3 sobre 2. E o outro coeficiente angular está ao contrário, 2 sobre 3, com o sinal trocado. Gente, isso aqui é uma coisa lá da aula de geometria analítica que vocês certamente viram. O que que eu posso afirmar com relação a duas retas quando o coeficiente angular de uma delas é o inverso com o sinal trocado? Se o coeficiente angular é o inverso com o sinal trocado, essas retas têm que ser perpendiculares, ou seja, elas formam ângulo de 90 graus. Isso é uma coisa teórica, eu não vou explicar agora por que disso, mas é uma coisa teórica que tu tem que saber. E tu tem, não só tem que saber, como tem que perceber na hora da prova que isso está acontecendo, que um dos coeficientes angulares é o inverso com o sinal trocado com relação ao outro. Então, isso significa que uma dessas retas é decrescente e a outra reta é crescente, só que o ângulo que elas formam entre elas é um ângulo de 90, por causa dessa característica dos coeficientes angulares, tá? Então, o problema agora é tentar enxergar onde que elas estão aqui no desenho, ó.
Será que é mais para cima? Será que é mais para baixo? É nessa posição? Eu já sei que são duas retas perpendiculares, mas eu preciso perceber onde que elas estão. E aí vem a parte que eu acho mais difícil da questão. O que tu tem que perceber aqui, sem nenhum aviso da prova, é que essas duas retas vão passar exatamente aqui no centro dessa circunferência. Como é que eu sei que as duas vão passar no centro da circunferência? De novo, para tudo que tu está fazendo. Lembra que o centro é o ponto 3 3. O x vale 3 e o y vale 3. Como é que eu vou saber se uma reta passa num ponto? Eu substituo o valor do x para ver se o y dá certo. Então faça a conta de cabeça comigo. Se tu trocasse, na segunda tá até mais fácil. Se eu trocasse o x por 3 aqui, ó, aqui, troca o x por 3. Esse 3 ia cancelar com o 3 de baixo, ia dar 5 menos 2, que ia dar 3 no y. Ah, tá. Então se eu troquei o x por 3, o y dá 3. E a mesma coisa na outra. Se eu trocar o x por 3, o teu y vai dar 3. Então o sujeito que estava lá fazendo a prova, na hora, precisava perceber, além do fato de que essas duas retas são perpendiculares, que elas passam exatamente no centro da circunferência. O que faz sentido, porque olha quem é o B de uma delas. O B é onde corta o Y, né? O B aqui é 5 e o B aqui da outra, vou aumentar um pouquinho, é menos 3 meios. B é negativo. Então, visto isso, agora a pergunta é qual é a área que a questão queria? Qual é a área que a questão queria? Aí sim tu vai voltar lá para o enunciado, ó. O que quer dizer esses dois maiores aqui? Quer dizer que ele quer a área que está acima das duas retas, acima de uma e ao mesmo tempo acima da outra. E ao mesmo tempo, esse menor aqui significa que está dentro da circunferência. Então, a área que está acima das duas retas e dentro da circunferência é essa daqui, ó. Isso aqui seria não, é a área sombreada. Horrível esse bagulho, vou botar assim. Essa era a pergunta da questão. Que área é essa? Só que agora ficou fácil, porque se eu sei que o ângulo aqui é 90, significa que a área que eu estou querendo é simplesmente um quarto do círculo. Lembra que esse círculo tem raio 3, né? Então o círculo inteiro é πr ao quadrado, 9π. Só que eu quero um quarto disso, porque o ângulo é 90, quer dizer que esse círculo está dividido em quatro partes iguais. Então tem que ser 9π, que é a área total, dividida por 4, tá aqui embaixo. 9π sobre 4, que é o que está na letra C. Não sei, eu acho que eu considero essa questão, pensando no que a galera sabe de matemática e no que a galera não sabe de matemática e no que a galera tem dificuldade, eu acho que essa questão é considerada pela maioria das alunas dos alunos uma questão difícil. Vocês concordam? Digam aí a opinião de vocês. Fez sentido a minha resolução? Tem várias coisas para perceber. Como é que eu sei que as retas passam pelo centro? Eu fiz de cabeça testando, Pedro. Eu fiz de cabeça testando. Como o centro é o ponto 3 3, eu substituí o x por 3 na equação da reta e de cabeça eu vi que o y dá 3 também. Então, enfim, o que que eu deveria revisar nessa questão de geometria analítica? Acho que essa questão envolve tudo de importante aqui, Caetano, porque tu tem que saber desenhar os gráficos, acho que isso é a primeira coisa. Saber desenhar o gráfico da circunferência, ver quem é o centro, ver quem é o raio. Isso é o principal. Saber desenhar as retas, reta crescente, reta decrescente. Então, acaba pegando um pouco de tudo. Vamos para a próxima. Seguimos. 36. Voltamos para a geometria plana. Diz assim: considere um retângulo ABCD de lados AB que vale 12 e AD que vale 8. Já vou colocar isso aqui no desenho, ó. AB é a base. AB vale 12, que é isso aqui. E AD vale 8. A altura aqui vale 8. Interessante. Já dá para ver que tem uma parte que está pintada ali, né? E um ponto P, olha para o desenho, localiza o ponto P, construído sobre o lado AB. Traçando a reta R perpendicular ao lado AB. Olha a reta R aqui no desenho. Eu acho meio chato esses enunciados, porque na verdade ele só está descrevendo o desenho. Se tu olhar para o desenho, tu vê tudo isso que ele está dizendo. Passa pelo ponto P, determinando o polígono ADEF. Interessante, o polígono ADEF é esse que está pintado aí, ó. Ah, não, não é, né? AD. Não, é o que está pintado. ADEF. Qual é o nome desse polígono?
que está pintado é um trapézio que está de lado, né? Em que E e F são pontos de intersecção de R com segmentos tal, tal, tal. Tomando X como a medida do segmento AP, bota no desenho, isso aqui é X, tomando X como a medida do segmento AP, a função, eles escrevem de um jeito que é para assustar. A função A de X, aí o aluno ou a aluna lê função e já se caga todo. Calma, cara! Ele tá só pedindo a área. A função A de X que expressa a área do ADEF, ou seja, quem é a área daquele trapézio, em função de X, das alternativas abaixo é qual. Então, a linguagem da pergunta parece que é uma questão de funções. Mas não é só porque a resposta vai ficar envolvendo esse tal desse X que está aí. Então, no fim das contas, a pergunta da questão é simplesmente a área, qual é a área do trapézio ADEF, ADEF, ADEF. Primeira coisa que eu pensaria é como calcular, do ponto de vista da geometria plana, como é que eu calculo a área desse trapézio? Uma possibilidade seria fazer base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Lembra da fórmula do trapézio, né? Mas sabe o que que eu acho mais fácil? Dá uma espiada aí na tela. Vai ficar mais fácil, eu acho, se tu pegar esse retângulo aqui, ó, que eu estou contornando em vermelho, se tu calcular a área deste retângulo e de dentro desse retângulo eu vou tirar esse triangulinho verde aqui, tá? Vou subtrair, me parece que a conta vai ficar menor. Então vou escrever assim: a área do trapézio tem que ser igual à área do retângulo inteiro menos a área daquele triangulinho ali da ponta. Tudo bem? Essa é a primeira coisa que eu preciso enxergar. Por quê? Porque a área do retângulo tá barbada. Porque a área do retângulo, olha para a tela, tu já sabe a base e tu já sabe a altura. Vocês concordam, gente? A base é x e a altura é 8, que é o que a questão deu. Então a área desse retângulo, tu já pode deixar escrito. A área do retângulo é 8x. Olha para as alternativas ali, ó. Por que que as alternativas são 8x menos alguma coisa? Porque é o retângulo menos o triângulo. O problema agora é ver a área do triângulo, beleza? Agora, olha só que genial, gente. Isso aqui é uma questão de semelhança de triângulos. Vocês percebem? Uma pergunta importante. Alguém, quando olhou para a questão, se ligou disso? Tipo, pensou na hora, isso aqui tem a ver com semelhança. Deu para perceber isso na hora? Sim, uns sim, outros não. Por que que é uma questão de semelhança de triângulos? E essa é a importância de tu já ter feito algumas questões parecidas, tá? Porque aí tu já representa, já reconhece o que está trabalhado aqui na questão. Por que que é uma questão de semelhança? Agora foca aqui no meu desenho. Eu vou apagar o retângulo aqui e vou deixar só o triângulo verde. Gente, para calcular a área do triângulo verde, tu precisa achar a altura do triângulo verde, que eu estou chamando ali de H. Preciso achar essa altura. Mas como é que eu vou achar essa altura? Para isso, eu tenho que olhar para um outro triângulo, que é esse triângulo roxo que está aqui por fora, ó, cujas medidas dos lados eu conheço. É o 12 e o 8. Então, se eu enxergo que esse ângulo aqui da ponta é o mesmo para os dois, pode chamar esse ângulo aqui de alfa, então aqui tu pode montar simplesmente uma semelhança. A relação entre o 8 e o 12 tem que ser a mesma relação entre o H e o X. Então, tu pode escrever assim, ó, por semelhança, fazer de cabeça, mas eu vou deixar escrito aqui para ficar bonitinho, para todo mundo lembrar depois. O H está para X, assim como o 8 está para 12. Daí, esse 8 e esse 12 simplifica, dividindo por 4, vai dar 2 terços, e o x passa para o outro lado multiplicando. Então, eu descubro isso aqui, ó, que o h tem que ser 2 terços do x. Claro, né, cara? Nem precisava ter feito isso no papel, é só pensar. O 8 é 2 terços do 12. Se o 8 é 2 terços do 12, o h tem que ser 2 terços do x. É a mesma relação, porque os triângulos são semelhantes. Então, se eu identifiquei isso, agora eu vou calcular a área do triângulo. Logo, qual é a área do meu triângulo? A base dele é x, a altura é 2 terços do x. Só não posso esquecer de dividir por 2. Base vezes altura sobre 2.
Beleza? Lembra que aqui tu pode fazer mais de um jeito. Ou tu já cancela aquele 2 lá, mas tem gente que se atrapalha na hora de fazer isso. Então, uma maneira de pensar é deixar o 2 terços de x multiplicando. E como tu está dividindo por 2, copia a primeira, inverte a segunda. Então, isso aqui vai multiplicar por um meio. Aí esse 2 vai cancelar com esse 2 daqui. Ou já podia ter cancelado ali em cima direto. Então, a área do meu triângulo deu x ao quadrado sobre 3. Bom, se a área do meu triângulo é x ao quadrado sobre 3, então quem é a área que eu queria? A área do trapézio tem que ser 8x menos x ao quadrado sobre 3, que é o que está na letra D. Essa é a 36, letra D. Então é uma questão de geometria plana. Ele fala essa coisa, calcule a função, mas é só porque é em função do x. Faz sentido essa ideia para todo mundo? Fácil, médio, difícil a questão, gente. Notícias. É um tipo de questão super clássica, tá? Que envolve semelhança de triângulos e tal. Sofia Fernandes botou uma carinha ali. O que é isso, Sofia? Desespero? Chata, boa, razoável, média, fácil. Achei difícil de interpretar, mas não é difícil. Tá, nas próximas provas a gente vai ver que tem questões muito parecidas, assim. Que é uma questão de geometria, mas que uma das coisas, um dos valores é a letra, o x. E aí acaba sendo uma pergunta em função do x. Tá, vamos adiante. 37. Essa é genial, essa questão. Fiz hoje de manhã com algumas turmas, inclusive. Diz assim: considere as funções módulo de x mais um e menos módulo de x menos um. O intervalo. Bom, parênteses, tá? Esqueci de falar. Fechamos as de geometria, ó, gente. Eu falei para vocês que ia ter dois blocos, né, principais. O primeiro é a parte de matemática básica, que a gente fez ontem. Aí a gente entrou na geometria. E olha quantas questões que a gente fez aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito questões de geometria. Gente, estudem geometria. Metade da prova é geometria, oito questões é geometria. E aí, claro, eu tô falando de geometria analítica, que a gente acabou de fazer ali em cima, plana e espacial. Agora vira a chave, tá? Agora vai virar funções. Função, PA e PA e PG, função. Lá no final eles ainda botam mais uma restinho de geometria. Tá, vamos adiante. Então diz assim: considere as funções módulo de x mais um e menos módulo de x menos um. Pergunta: o intervalo tal que f de x é maior do que g de x é qual? Primeira coisa, isso é uma questão padrão da prova, que é uma questão sobre gráficos. Vai ter uma questão de gráficos. O que que eles vão fazer? Eles vão mandar tu desenhar dois gráficos. E aí eles vão perguntar alguma coisa com relação a esses gráficos. O que é sacanagem é que eles não dizem no enunciado que é sobre gráfico. Tu já tem que meio que conhecer esse tipo de questão. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que desenhar os dois gráficos. Eu vou ter que desenhar o gráfico da função módulo de x mais um e eu vou ter que desenhar o gráfico da função menos módulo de x menos um. E desenhando esses dois gráficos, a pergunta é quando que um deles é maior do que o outro. Gente, a gente acabou de falar sobre isso na questão anterior. Olha aqui, ó. Olha ali, ó. Olha ali, cara. O que que significa uma coisa ser maior do que outra do ponto de vista do gráfico? Significa estar acima do outro. Então, em outras palavras, ele está mandando eu desenhar esses dois gráficos e está perguntando assim: quando é que o primeiro gráfico vai estar acima do segundo? É isso que ele quer saber, tá? O problema é que tu tem que saber desenhar esses dois gráficos. E como é que eu faço para desenhar tanto o gráfico da primeira função quanto o gráfico da segunda função? Tu tem que saber de cor o gráfico da função modular mais importante de todas, que é a função módulo de x. Gente, tá decorado na tua cabecinha como é que é o gráfico da módulo de x? Porque se eu souber a módulo de x, tanto a primeira quanto a segunda ficam muito fáceis de fazer. Mas se tu não souber, na hora tu não vai conseguir deduzir, tá? Então, como é que é o gráfico da função módulo de x? Ela tem o formato daquele Vzinho. Ela é tipo assim, ó. Porque ela é o resultado de uma coisa que refletiu de baixo para cima. Ela é a bissetriz dos quadrantes ímpares que refletiu. Então, é isso aqui. Esse gráfico tem que saber de cor. Y igual a módulo de x. Percebe que não foi nenhum desses dois que ela pediu ali.
Mas se eu souber a módulo de x, eu consigo deduzir esses outros dois gráficos que aparecem na questão. Por quê? Vamos revisar as transformações nos gráficos. Primeira pergunta: o que que acontece com uma função se eu somo uma unidade no x? Se eu transformo esse módulo de x que eu tinha aqui por módulo de x mais um, esse mais um que foi colocado no x faz com que o gráfico ande. Para onde? Para a esquerda. É sempre no sentido inverso. Então, isso aqui anda, é uma que a gente chama de uma translação de uma unidade para a esquerda. Translação de uma unidade para a esquerda. Então, isso aqui é daquelas coisas que tem que memorizar. Se soma no x, anda para a esquerda, para o negativo. Se subtrai, anda para a direita. Então, moral da história, o que que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse gráfico vermelho e andar uma unidade para a esquerda. Ele veio parar aqui, ó. Essa daqui não é mais o gráfico do módulo de x. Isso aqui é o gráfico do módulo de x que andou uma unidade para a esquerda. Módulo de x mais um veio parar aqui no menos um. Tá, agora olha só. E o outro gráfico? Deixa eu só botar o mais um lá para deixar bonitinho. Módulo de x mais um. Como é que é o outro gráfico? Para fazer esse outro aqui, aí tu tem que perceber uma coisa um pouquinho maior, tá? Tu tem que enxergar para chegar no menos módulo de x menos um, é como se eu partisse do módulo de x, multiplicasse por esse menos um na frente, então o módulo de x vira menos módulo de x, e depois que eu multipliquei por menos um, eu acrescento esse menos um no final. Então tu percebe que nessa segunda função tem duas transformações que foram feitas. É a multiplicação por menos um primeiro, e depois esse menos um que eu coloco no final. Então vamos por partes. Gente, se eu tinha o gráfico original aqui, ó, módulo de x, o que que acontece com uma função quando eu multiplico ela por menos um? O gráfico que era positivo, como ele vai multiplicar por menos um, ele vai inverter, ele vai ficar negativo. Então, a função que eu tenho que perceber, que eu tenho que conhecer aqui, é aqui, em primeiro lugar, está nessa posição aqui, ó. Essa que eu estou marcando aqui em azul. Então, que função é essa que eu marquei aqui em azul? Não é mais a módulo de x, ela é a menos módulo de x. Menos módulo de x, porque refletiu para baixo. Beleza? Essa é a primeira transformação. Tá, mas aí o que que falta? Olha só, o que falta é esse menos um aqui. Agora toma cuidado, porque esse menos um é diferente daquele mais um de lá, porque aquele mais um de lá era no x. No x faz com que o gráfico ande para os lados. Só que aqui não. Esse menos um está sendo subtraído no final. Se esse menos um está sendo subtraído no final, o que que esse gráfico vai fazer? Ele vai ter que andar uma unidade para baixo. Então, isso aqui é uma translação também, só que é uma translação vertical. Desce uma unidade, veio parar nessa posição aqui, ó. Então, esse gráfico agora sim é o gráfico da função y igual a menos módulo de x menos um. Então, tu vê como é um troço específico. Eu tenho que saber o gráfico. Aí entra a coisa conteudista da URGS. Dificilmente tu acha no Enem uma questão que seja conteudista assim. Tem que saber coisas mais específicas de cor. Agora que eu fiz os dois gráficos, gente, aí eu pergunto para vocês, olhando para os dois gráficos aí na tua tela, quando é que a função f está acima da função g? A f é a de cima e a g é de baixo. Em que intervalo, em que parte do eixo x a função f está acima da função g? Resposta é sempre. Ela está sempre acima, porque essas duas funções não se cortam em lugar nenhum. Uma está totalmente acima da outra. Então, olhando para as alternativas, qual delas em matematiquês significa sempre? A resposta é a letra E, de menos infinito até mais infinito. Mudou a vibe, né? A gente estava numa vibe geométrica, numa vibe ali, desenhinho, área sombreada e tal. Aí vira para funções, quando vira para funções, dá um mal-estar na galera. Fácil, médio, difícil, mais ou menos, tá de boa? Perguntas? Então, nas próximas provas que eu fizer com vocês, na quinta-feira e depois na semana que vem, vocês vão ver esse padrão de questão se repetindo. Vai ter uma questão assim, em que eles colocam dois gráficos e pedem para tu comparar os dois ali e ver se eles se tocam, se eles não se tocam e assim por diante. Achei bem difícil, chegou a bater depressão, eu deixo para o final essa questão. Tá, vamos para a próxima. 38.
A concentração de alguns medicamentos no organismo está relacionada com a meia-vida. Olha só, eu comecei a ler a questão. Ela está falando de meia-vida. Eu já conheço a prova da URGS. Eu já sei que eu estou na parte de funções. Então, eu já sei que essa questão é sobre função exponencial. Porque, gente, quando chegar nessa parte de funções, tu vai ter umas três, quatro questões seguidas de funções. E aí vai ser uma de cada tipo. Vai ter uma de função no primeiro grau, uma função no segundo grau, uma de função modular, tipo essa que a gente fez agora. Isso aqui já tem que ser uma questão de função exponencial, porque meia-vida é um exemplo de decrescimento exponencial, tá? Ou seja, o tempo necessário para que a quantidade inicial do medicamento seja reduzida à metade. Então, ele está dizendo assim, alguns medicamentos, a concentração está relacionada com a meia-vida. Considere que a meia-vida de determinado medicamento é de 6 horas. O que quer dizer isso? Que a cada 6 horas cai pela metade, certo? Sabendo que um paciente ingeriu 120 miligramas desse medicamento às 10 horas, ele ingeriu 120 às 10 horas, assinale a alternativa que representa a melhor aproximação para a concentração desse medicamento no organismo desse paciente às 16 horas do dia seguinte. Do dia seguinte. Então eu vou tomar hoje, eu tomo um medicamento às 10 horas. Eu quero saber quanto que sobrou de medicamento amanhã às 16 horas, ok? Gente, tu pode fazer essa questão de dois jeitos. Uma das maneiras que eu acho que talvez a maioria das pessoas fizesse é simplesmente ir dividindo por dois. Primeira coisa que eu pensaria seria assim, das 10 horas até as 16 horas do outro dia. Quantas horas se passaram das 10 horas até as 16 horas do outro dia? Então, eu pensaria assim, das 10 horas de hoje até as 10 horas de amanhã, seriam 24 horas depois. Chegando nas 10 horas de amanhã até as 16 horas, das 10 às 16 são mais 6. Então são 24 horas mais 6 horas. Então ele está perguntando quanto que restou de medicamento 30 horas depois. Todo mundo concorda? 30 horas depois. Só que eu sei que a meia-vida é de 6 horas. Ora, se são 30 horas e a meia-vida é de 6 horas, isso dá exatamente 30 dividido por 6, 5 meias-vidas. É assim o plural, peço ajuda aí dos vestibulandos de português. O plural de meia-vida seria meias-vidas ou meia-vidas? Nunca sei quando tem o hífen aí no meio. Mas enfim, são 5 meias-vidas, ok? Então, 5 vezes vai cair pela metade. É isso que a questão. Vou fazer isso agora, Matheus, sim. É isso que a questão está dizendo, que eu tenho que dividir por 2 5 vezes. Então, eu poderia simplesmente pegar o 120 e ir dividindo por 2. Certo? Até tu poderia fazer um esquema tipo fatoração, ó. 120 dividido por 2. Na primeira meia-vida, ficou a metade, ficou 60. Por 2 ficou 30. Por 2 ficou 15. Por 2 ficou 7,5. E por 2 ficou 3,75. É a mesma coisa que fazer 120 dividido por 2 na 5. É isso que eu estou fazendo, ó. 120 dividido por 2 na 5, 3,75, que é o que está na letra C. É uma PG, né? Então, uma questão de meia-vida é uma questão de PG. Então, isso aqui seria uma maneira, vou apagar aqui para não deixar esse negócio ocupando muito espaço, mas seria uma maneira de fazer a questão sem precisar de muito conhecimento de funções. Não sei se vocês fariam assim também, ou se vocês já acharam patético o que eu fiz, acharam uma porcaria. Porque se não fosse isso, gente, aí o que que teria que fazer? Teria que seguir ali o que o Matheus falou no chat. Eu teria que montar a fórmula da função. E aí, o que que eu tenho que cuidar? Atenção total porque eu vou dizer agora. A maioria faria assim, ó, bonitinho. Que fofinho. O problema é quando não dá pra fazer assim, né, gente? Olha só, no mundo ideal eu gostaria que vocês soubessem fazer isso agora, ó. Como é que se monta a lei da função? Inclusive, no Enem seria uma habilidade lá, que é a habilidade 19. A lei da função é assim, ó, foca na tela, foca na tela. A quantidade depende do tempo. Começa com a quantidade inicial. Qual é a quantidade inicial? 120. O que que está acontecendo com esse 120? Está caindo pela metade.
Meia vida é cair pela metade. Então é uma multiplicação por um meio, ok? Então é 120 que é multiplicado por um meio. O problema é o seguinte: ele é multiplicado por um meio a cada quanto tempo, gente? Se eu escrever a lei da função desse jeito que está na tua tela, isso significaria que ele estaria caindo pela metade a cada hora. Mas ele não cai pela metade a cada hora, ele cai pela metade a cada 6 horas. A questão disse isso no enunciado. E aí eu quero ver se alguém se lembra onde que eu coloco esse 6 na lei da função exponencial. Aqui aparece o valor inicial, começa com 120. Esse 1/2 significa que está caindo pela metade, mas ele cai pela metade a cada 6 horas. Onde eu boto esse 6 na função exponencial? Que maravilha, gente. Muito obrigado, Isadora, Thierry, Murilo, Douglas. Todos acertaram. É chato de entender isso e é fácil de esquecer, mas é no denominador do expoente. Se é a cada 6 horas, tem que ser t sobre 6. Se fosse a cada 2 horas, seria t sobre 2. Se não tiver nada escrito, olha para a tela. Se fosse só isso, é porque é t sobre 1. Daí, por isso que é a cada 1 hora esse negócio. Tá? Mas não é a cada 1 hora, é a cada 6 horas, então tem que ser t sobre 6. Então, vou ser sincero com vocês, quando eu fiz a questão, eu não fiz assim, dividindo por 2, daquele jeito bagaceiro que eu fiz agora, porque até porque eu só percebi agora. Dava para fazer isso. Eu fiz assim, ó. Eu montei a lei da função e a partir da lei da função, daí o que que eu fiz? Aí eu substituí o t por 30. Então, qual é a quantidade que vai restar 30 horas depois? Então, tu entende que quando tu tem a lei, daí fica fácil, porque é só tu substituir, ó. Daí fica 30 dividido por 6 ali no expoente. Só que 30 dividido por 6 é 5. Então ficou exatamente a mesma coisa, ó. 120 vezes 1/2 na 5. Isso é a mesma coisa que 120 dividido por 2 na 5, ou seja, 120 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, que é 3,75. Então, isso aqui é a resolução, digamos, mais matemática da coisa. Montar a lei da função e, a partir da lei, substituir. Mas concordo com vocês, vou abrir essa exceção de dizer que, beleza, era mais fácil só dividir por 2 mesmo. Mas é uma questão de função exponencial. Tranquilo, gente? Então, primeiro foi uma questão de função modular e depois uma de exponencial. Vamos para 39. Considere o padrão de construção. Ó, tem que estar preparado para isso aqui. Falou em padrão de construção na URGS, gente, costuma ser o quê? Ou é uma questão de PA ou é uma questão de PG. Então eu já estaria meio que procurando isso. É PA ou PG? Considere o padrão de construção de triângulos com palitos representado nas figuras abaixo. Acho que é claramente uma PA, né? Vocês enxergam? Porque vai aumentar de 2 em 2. Tu tem 3 palitos ali no início. Olha só que interessante, para tu fazer um triângulo a mais, tu não precisa botar 3 palitos a mais, basta tu botar 2 a mais. E como tu tá já usando um palito da etapa anterior, tu acaba já formando um triângulo. Então, o que que aconteceu? Aqui eu tinha 3 palitos, aqui eu tenho os mesmos 3, mais 2 que entraram. Aqui eu tenho os mesmos 3, mais os 2 que tinham entrado, mais os outros 2 que entram de novo. Então, claramente, eu estou falando de uma PA que está aumentando de 2 em 2. Uma PA cuja razão é 2. Pergunta da questão é a seguinte: na etapa N. Ah, curioso, eu achei que ele fosse perguntar na 20ª etapa, quantos palitos vai ter? Não, é o contrário. Na etapa N serão utilizados 245 palitos. Nessas condições, N é igual a quanto? Então, em outras palavras, em qual etapa eu vou chegar em 245 palitos? Eis a pergunta da questão. Gente, vou lembrar pela milionésima, eu já enchi o saco de falar isso, falar a real. Já falei umas 350 vezes que tem que saber o termo geral da PA e o termo geral da PG. Depois um dos guris, meus alunos, me disse, mandou uma mensagem depois do Enem, dizendo: eu não acredito, Bruno, que tu falou para saber o termo geral da PG no pré-prova. E eu olhei, depois esqueci, tinha questão lá do termo geral da PG na prova do Enem. Aqui é o termo geral da PA, tá? A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Por quê? Porque se eu olhar para essa progressão
pensa quais são as informações que eu tenho. Ó. O primeiro termo é 3, o segundo é 2, o terceiro é 7, depois seria 9, etc, etc, etc. E eu sei que em determinado momento vai chegar em 245. A pergunta da questão é que etapa é essa? Se esse é o A1, se esse é o A2, se esse é o A3, esse é o A4, esse é o AN. Mas que etapa vai ser essa? Então eu vou substituir na fórmula. Ó. Eu sei que o A1 vale 3. Eu sei que a razão vale 2, porque está aumentando de 2 em 2. E o AN é o termo que eu conheço. O que eu não conheço, que é o 245. O que eu não conheço é o N. Então eu vou substituir para calcular o valor do N. Então isso vai ficar 245, que é o AN, é igual ao A1, que é 3, mais N menos 1, o N é o que eu quero descobrir, vezes a razão, que é 2. Eu já passaria esse 3 para cá diminuindo, 242. O 2 está ali, faz chuveirinho, então ficou 2N menos 2. Esse menos 2 vem para cá somando, então deu 244, que é igual a 2N, portanto, o meu N é 244 dividido por 2, ou seja, ele é 122. Quer dizer que eu vou chegar a 245 palitos na etapa 122, que é o que está na letra C. Então, aqui é uma questão de PA. PA e PG vão aparecer juntas das questões de funções. Tranquila? Essa aqui eu achei de boa. Achei relativamente fácil. Não sei se vocês concordam. Fofinha. Fofinha é uma boa definição para a questão. 40. 40. Seguimos nas progressões. Cara, aqui olha só, gente. Olha bem, ó. Olhou para uma questão. Se tem esses desenhos diminuindo, 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 normalmente isso aqui é PG. E, aliás, já dá para imaginar que isso aqui é uma PG infinita. Porque são esses desenhos que repetem infinitamente, né? E sendo PG infinita, vai ser uma questão de soma infinita. Então aqui tem um tipo de questão muito, 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 muito padrão da prova. Vamos ler e vamos ver o que que diz. A figura a seguir é formada por quadrados de lados P1, P2, P2, P3, P3, P4 e assim sucessivamente. Os quadrados que ele está se referindo são esses do desenho, ó. Eles estão ficando cada vez menores, né? A construção é tal que os pontos P1, P2, P3, etc., são colineares, tudo bem, eles estão na mesma linha. E as bases dos quadrados, é engraçado ele chamar de base do quadrado, em outras palavras, são os lados dos quadrados, valem 1, 1/2, 1/4 e assim por diante. Nesse momento, estou lendo a questão, estou lá na prova, já fiquei feliz, porque eu já acabei de entender que os lados dos quadrados formam uma PG. O primeiro lado vale 1, o segundo lado vale 1/2, o terceiro lado vale 1/4, o próximo valeria 1/8 e assim infinitamente, certo? Então eu já sei que isso aqui é uma progressão geométrica, que o primeiro termo vale 1 e principalmente que a razão vale 1/2. Lembrando que na PG a gente chama razão pela letra Q, ao invés de letra R. Por que que a razão vale 1/2? Porque eu tenho que pensar em termos de multiplicação, ó. Vezes 1/2, que nem na meia-vida ali da questão anterior, é uma PG de razão 1/2. Aí diz assim, o ponto A, olha para o ponto A ali no desenho, é vértice do quadrado de lado P1, P2, como representado na figura. E aí vem a pergunta que eu acho muito fofinha, muito interessante nessa questão. Qual é a medida do segmento AB? Porra, que loucura, cara. Qual é a medida do segmento AB? É isso aqui que a questão quer saber, ó. Quanto que vale este segmento? A medida desse segmento, vou chamá-lo de X. Gente, basicamente, o que eu tenho que ver é que esse segmento, que a questão está me pedindo, é a hipotenusa de um triângulo retângulo aqui, ó. Então, o que eu vou fazer é achar por Pitágoras essa hipotenusa. Aqui está o ângulo de 90. Só que aí acontece uma coisa curiosa, que é o seguinte, tudo bem, a altura desse triângulo eu sei que é 1, todo mundo concorda comigo, que isso aqui é o lado do primeiro quadrado, ó. Isso aqui eu sei que vale 1. Agora, o que eu tenho que enxergar é quanto é que vale essa base inteira que está aqui.
Por quê? Porque essa base é formada por quem? Ela é formada justamente pelos lados dos quadrados. Ó, esse aqui que vale um, esse aqui que vale um meio, esse aqui que vale um quarto, depois o outro pequenininho que vale um oitavo. E, gente, ele não botou aqui no desenho, mas vocês têm que entender que continuam existindo infinitos quadrados aqui, ó, cujos lados são sempre a metade do anterior. Infinitos quadradinhos pequenos. Moral da história, como é que eu vou saber a medida do segmento que vai de P1 até B? Vou deixar isso anotado aqui do lado, ó. O segmento se escreve assim, ó, P1B. Ora, o segmento P1B tem que ser a soma de todos os lados dos quadrados. Tá, mas alguém vai perguntar, mas todos quantos? Quantos lados dos quadrados eu tenho? Eu tenho infinitos lados. Então, isso aqui é um problema de somar infinitos valores. Ai, meu Deus, como é que eu somo infinitos valores? Eu tenho que saber a fórmula. Tá com a fórmula na tua cabeça? Tá com a fórmula ou não? Tá com a fórmula ou não tá com a fórmula? Soma infinita. A1 sobre um menos Q. Gente, isso aqui é uma das. Eu vou fazer uns videozinhos, eu acho, essa semana, dizendo isso, as top 5 da URGS. Isso aqui certamente é top 5 da URGS. Soma infinita é um negócio que é muito recorrente. A1 sobre um menos Q. Então aí é só substituir na fórmula. A soma infinita tem que dar o A1. O que que era o A1? A1 era 1, né? E a razão é um meio. Aliás, deixa eu dar uma barbada aqui para vocês, ó. Barbada do Baraldito. Olha aqui pra mim, cara. Olha aqui pra mim. Olha aqui, Breno Barolho vai te dar uma barbada. Quando a razão é um meio, quando a razão é um meio, a soma infinita tem que dar o dobro do A1. Então não precisa nem perder tempo. Eu, se estivesse na prova, não faria conta. Ou seja, o A1 é 1, né? O dobro vai dar 2. Por que que vai dar 2 isso aqui? Porque embaixo fica um meio, ó. Fica 1 sobre um meio. E como é que eu faço 1 sobre um meio? Copia a primeira, inverte a segunda. E aí dá 2. Então, repito, quando a razão for um meio, a soma infinita vai dar o dobro do A1. Só cuida que não é essa a resposta ainda da questão. Tem letra D, 2 aí. O que que é o 2 que eu encontrei, gente? O 2 é a medida do cateto lá de baixo, que é a soma infinita. Agora eu vou copiar esse negócio aqui, vou botar aqui do lado para fazer essa conta. Ó. Então agora eu sei que tu tem um lado que é x, que é o que tu quer descobrir, o outro lado que é 1 e essa base inteira que vale 2. Agora só faz o Pitágoras, vem a parte certamente que é a mais fácil. Então eu vou ter x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, portanto x ao quadrado é 5, ou seja, o x é a raiz quadrada do 5. Baita questão. E de novo, né? De novo, geometria. Tu vê que a geometria aparece nas questões, mesmo quando não são questões especificamente de geometria. Letra E, raiz de 5. E aí, gente, tranquilo? De boa? Dúvidas? Tá fluindo bastante, tô gostando, tá indo rápido, né? A gente tá fazendo bastante. De boa? Sereno? Vamos pra próxima. Olha ele aí, cara, o logzinho, cara. Tem que ter o logzinho para amaciar a vida do sujeito, né, cara? Logzinho clássico diz assim: se log de 2 na base 10, tá? Na base 10, para quem não lembra, quando a base não está escrita é porque ela é 10. Se log de 2 na base 10 é x, e se log de 3 na base 10 é y. Então, qual é o log de 288? Jesus, já esqueci tudo. Ai, meu Deus. Do que, Isadora? Tu tá falando das formulinhas dos logs? Talvez eu possa fazer uma revisão, não sei. Importantíssimo lembrar das propriedades, se bem que aqui, assim como na maioria das questões de log, não é uma questão sobre propriedade nenhuma. Basicamente, o que eu tenho que. Quer dizer, é questão sobre propriedade, sim. Quais são as propriedades que tem que lembrar? Vamos botar aqui já, para lembrá-los. Eu acho que as três coisas mais importantes de logaritmos, as três mais importantes de todas, são. A mais importante, com certeza, é a definição. A definição de logaritmo, que diz assim: se o b elevado no x é igual ao a, então o x
É o log de A na base B. Essa transformação clássica aqui que tem que saber fazer. O que que eu percebo? Olhem para a tela todo mundo um instantinho. Eu percebo que a gurizada só sabe fazer em um sentido, que é daqui para lá. Porque a gente decora que esse elevado nesse tem que dar esse, que é a famosa regra da orelha. E algumas pessoas chamam também de regra da bunda. Eu gosto mais da regra da bunda. B elevado na x tem que ser igual a A. B elevado na x tem que ser igual a A. Mas eu também tenho que saber fazer o contrário. Eu tenho que saber fazer a ida e a volta. Então, se tem uma coisa que tu tem que saber fazer, caso tu queira acertar a questão de log, é isso. É saber passar do B na x igual a A para o x igual a log de A na base B ou o contrário, tá? Então, assim, as questões vão falar disso. Se não for especificamente disso, aí tem as propriedades que são importantes. As mais importantes são aquelas três operatórias, tá? Que é que a gente escreve assim, log de A vezes B em uma base qualquer, log de A dividido por B numa base qualquer, ou log de A na N numa base qualquer. Gente, o que que eu posso fazer em cada um desses três casos? Puxa pela memória aí, cara. Quando eu tenho logaritmo de uma multiplicação, tu pode abrir isso numa soma. Então, isso fica o log de A mais o log de B, mantendo a mesma base que tu tinha antes. Quando tu tiver o logaritmo de uma divisão, tu pode abrir isso numa subtração, mantendo a mesma base. E quando tu tem um expoente, o expoente pode passar para frente multiplicando. N vezes o log do A na mesma base. Então, eu diria, não é só isso, tem mais algumas coisinhas, não é muita coisa, mas tem até mais algumas coisinhas quando a gente fala de log, mas em geral as questões de log são sobre essas coisas aqui. Ou elas são sobre a definição de logaritmo, ou elas vão envolver as propriedades. Tudo bem? Vou botar isso aqui mais para o lado. Então, olha só. O que que eu vou ter que fazer, gente? Isso aqui é uma questão basicamente de álgebra. Tu tem que pensar assim, o que que a questão está pedindo? Ela está mandando eu calcular o log de 288 na base 10. Gente, para tudo e olha para as alternativas. Olha para as alternativas. Você está vendo que as alternativas envolvem o x e o y? Todas as alternativas envolvem o x e o y. Mas o que que é o x e o y? O x e o y são o log de 2 e o log de 3. Então, o que que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar assim, eu vou ter que abrir esse 288 até aparecer 2 e 3 aqui dentro. Porque quando eu chegar em log de 2 e quando eu chegar em log de 3, daí eu vou poder trocar log de 2 por x e log de 3 por y. É só isso. Tu entende? É um calculinho. Tu tem que abrir o 288, decompor ele, aparecer o 2 e 3, substitui por x e y. Vai dar um desses bagulho aí. Então, o que que tu vai fazer? Antes de mais nada, tu tem que fatorar o 288, beleza? Eu sei que a maioria da galera faz do jeito fofo, que é isso aqui, né? Essa tripa gigante. Eu não faria assim também, mas eu vou fazer um meio termo de como eu faria e como vocês fariam, tá? A primeira coisa que eu faria seria dividir por 2, que vai dar 144. Agora, olha só, para ganhar tempo, tu não precisa fazer por 2, 72, por 2, 36, por 2, não sei o que. Tu vai ficar fazendo uma tripa enorme, por 2, por 2, por 2, por 2. Tu pode juntar fatores de uma vez só. Por exemplo, eu dividiria isso aqui por 12. Porque aí eu como muito, muito mais tempo, já vai dar 12, ó. Claro, aí tu tem que entender que quando eu dividir por 12, dentro do 12 tem 3 vezes 4, ó. Tem 3 vezes 2 vezes 2, que dá 12. E aí eu posso fazer por 12 de novo, inclusive, nesse caso, se eu quiser, para dar 1. 3 vezes 2 vezes 2. Então tá, eu posso ir fazendo um, por 2, por 2, por 3. Hoje eu posso comer partes pegando um número que não é primo, resumindo, tá? Então 12, que é 3 vezes 4, 3 vezes 2 ao quadrado, e 12 de novo. Então, moral da história, como é que ficou a fatoração? Te liga que aquele 2 lá tá na 1, esse 3 aqui tá na 1 e esse 3 aqui tá na 1 também, ó. Então, primeiro, 2 na 1 com 2 ao quadrado com 2 ao quadrado. Se tu fez até o final, tu achou o 2 na 5. E depois o 3 repete duas vezes, né? 3 na 1 com 3 na 1
é 3 ao quadrado. Então, isso aqui é o 288 fatorado em primos. 288 é a mesma coisa que 2 na 5 vezes 3 ao quadrado. Gente, vocês entenderam que isso que eu fiz aqui do lado não tem nada a ver com o log. O log eu vou calcular agora. Aí eu só fatorei o número. Por quê? Porque agora, se eu quero calcular log de 288, isso é a mesma coisa que log de 2 na 5 vezes 3 ao quadrado. Daí eu troquei o 288 pela sua forma fatorada. Por quê? Porque agora eu tenho claramente uma multiplicação ali no meio. Aí eu uso a propriedade. Eu sei que a multiplicação pode virar a soma, ó. Então vai ficar log de 2 na 5 mais log de 3 ao quadrado. Porque a multiplicação vira soma, beleza? Já ficou melhor, porque já tem log de 2 e log de 3 aparecendo. Mas claramente o que está faltando, turma? Está faltando eu pegar esse 5 e esse 2 daqui e passar ambos para frente, multiplicando. Então, isso aqui vai dar exatamente 5 vezes log de 2 mais 3, não, duas vezes log de 3 mais duas vezes o log do 3. Pronto, como o log de 2 vale x e o log de 3 vale y, isso aqui ficou 5x mais 2y, que é o que está na letra B. Então, eu não acho difícil mesmo, assim, a galera faz uma choradeira cada vez que aparece uma questão de log, né? Mas eu não acho difícil, não acho mesmo. É só ter um pouquinho de treino, tem que ter um pouquinho de treino, evidentemente. Oi? De boa? Perguntas? Alguém sobreviveu depois dessa? Dessa aqui agora ou era? Não sei, agora não sei. Não sei, Velise. Espero que sim. Dessa mesmo. Tô achando essa prova fácil, olha aí, ó. Depois de hoje fica de boa. De boas. Que questão bela. Ó, teve um monte de gente que gostou, Evelise. Qual substituição tu não pegou? Aqui, ó. Olha o que que ele deu no enunciado. Ele diz que log de 2 vale x. É igual a x. Então, onde apareceu log de 2 aqui, até não anotei, vou anotar aqui do lado. Log de 2 pelo enunciado eu posso trocar por x. E o log de 3 no enunciado ele diz que é y. Isso está dado ali, ó. Sabendo que log de 3 é y. É, isso aí, exato, é um easter egg mesmo. Chega no final e substitui. Vê se dá para fazer mais uma. Última, aí a gente faz intervalo. Cara, essa questão é uma enorme sacanagem, tá? É uma enorme sacanagem. Vou ler primeiro, depois eu te mostro. Ela diz assim: o gráfico de f de x igual a x ao cubo está representado na imagem a seguir. Aliás, já quero começar dizendo uma informação importante, principalmente para os meus mediciners. Meus mediciners e minhas mediciners. Estou dizendo isso porque vocês têm uma margem menor de coisa para errar, né? Vamos ser sinceros, gente. Esse gráfico aqui, que está desenhado aqui, é um dos gráficos que tem que saber de cor. Y igual a x ao cubo. Tá? Nessa prova aqui, a URGS deu o gráfico. Obrigado, URGS. Mas muitas vezes eles não dão. Tá? Então vocês vão ver, acho que vai aparecer numa outra prova que eu vou fazer, que vai de novo aparecer a mesma função, y igual a x ao cubo. Tem que saber de cor, tá? Aqui ele deu. É diferente do x ao quadrado, que aí seria a parábola aqui, né? Então, o gráfico de x ao cubo está representado na imagem a seguir. Aí tu entende, beleza, só que aí ele faz uma pergunta que parece que tem a ver uma coisa com a outra. Pergunta: o esboço do gráfico da função igual a g de x igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 1 está em qual das alternativas? Aí tu olha, tu acha estranho. É curioso porque quando tu olha para as alternativas, tu percebe que elas são todas o mesmo gráfico do x ao cubo com alguma translação. Gente, tu percebe que a letra A seria o x ao cubo que foi para cima? Tu percebe que na letra desculpa, é o x ao cubo que foi para o lado esquerdo? Na letra B de bola também foi para cima, só foi menos. Na letra E foi para o lado direito. E na letra C foi para baixo. Só que isso é muito estranho, porque
como é que faz para um gráfico ir para a direita ou para a esquerda? Como é que seria para ir para a direita? O x ao cubo teria que virar, por exemplo, isso aqui. Aí andaria, não, desculpa, para a esquerda. Aí andaria uma unidade para a esquerda. Se fosse assim, aí andaria uma unidade para a direita. Se fosse assim, aí andaria uma unidade para cima. Se fosse assim, aí andaria uma unidade para baixo. Então, na verdade, esses gráficos aqui dá para até imaginar. Esse daqui seria o x ao cubo que andou 1,5 para cima, ó. Esse daqui é o x ao cubo que andou 1 para o lado esquerdo. Ele é x mais 1 ao cubo. Aqui andou 0,5 para cima, ó. Então, isso aqui é a mesma coisa que x ao cubo mais 0,5, mais um meio. Aqui é a mesma coisa que x menos 1 ao cubo, porque andou 1 para a direita. E aqui é a mesma coisa. Aqui, não, aqui é estranho, né? Porque aqui ele andou para a esquerda e para baixo. Então ele andou 1 para a esquerda e 1 para baixo. É uma mistura das duas, tá? Tá. Mas a pergunta não é essa, né? A pergunta é quanto vale a função x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 1? Gente, alguém já viu isso? X ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 1? Não sei se vocês reconhecem os coeficientes 1, 3, 3, 1. Isso aqui faz parte do famosíssimo triângulo de Pascal. 1, 1, 2, 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. É uma das linhas do triângulo de Pascal. Por quê? E é uma coisa que é sacanagem, porque eu acho que nenhum aluno aqui vai saber isso aqui de cor. Que é o seguinte, olha para a tela um instantinho. Vocês sabem responder, gente, quanto é que vale isso aqui? Responda rápido. Quanto é x mais 1 ao quadrado? Sabe? Sim, né? É x ao quadrado mais 2x mais 1, pelo produto notável. Agora, olha só. Tu sabe quanto que é x mais 1 ao cubo? Como é que eu faria x mais 1 ao cubo? Eu teria que fazer x mais 1 vezes x mais 1 ao quadrado. Só que isso é justamente x mais 1 vezes x quadrado mais 2x mais 1, que eu fiz ali em cima. E aí, agora vai te cair o cu da bunda. Se eu fizer o chuveirinho, o que que vai dar? Vai dar x ao cubo, x vezes 2x dá 2x quadrado, e esse 1 vezes x quadrado dá x quadrado também, então fica 3x quadrado nesta merda, mais 3x mais 1. Então, qual é a grande sacanagem desse treco? É que este negócio que a questão pediu, essa expressão, é a mesma coisa que x mais 1 ao cubo. Essa expressão é a mesma coisa que x mais 1 ao cubo. E como é que é o gráfico de x mais 1 ao cubo? É o gráfico da função x ao cubo, que ele deu aqui em cima, que andou para a esquerda. E sempre que eu somo uma unidade no x, vai andar para a esquerda. É a letra D. Por que, Thierry? Thierry botou assim, ó, alguém precisa dar um abraço no cara que fez essa questão. Em que sentido tá dizendo isso? Porque ele... Ah, porque ele é do mal, ele tá precisando de um amigo. Entendi. Sim, é verdade, é maldosa, né? Estaria certo eu pensar em olhar para o termo independente e ver onde corta? Sim, isso é o que eu ia complementar agora. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: no fim das contas, eu poderia fazer por eliminação. Então, eu quis fazer esse jeito inteiro aqui para vocês entenderem, para vocês lembrarem dessas coisas todas, né? Mas, o que que eu poderia tentar fazer? Basicamente, olhar onde corta o y. Por quê? Porque o termo independente de um polinômio sempre diz onde ele corta o eixo y, e aí fica muito fácil, né? Porque se eu olhar para as alternativas, olha só, esse daqui corta o y no 1,5, esse aqui corta o y no 1, esse aqui corta o y embaixo do 1, esse aqui corta o y no menos 1, e esse aqui corta o y no 0. Ah, não acredito. Sim. Então a resposta tem que ser a letra D. Então, o que acontece, na verdade, nessas questões de gráfico é que muitas vezes tu vai poder fazer por eliminação. Muitas vezes tu pode, não sabendo o gráfico, tu vai procurando ali alguma informação sobre essa função e já é.
Gente, fomos até a 42. Vocês cansaram muito? Vocês estão de boa? Vocês querem acabar por aqui? Querem feriadar já ou não? Ou podemos fazer um intervalinho de 5 minutos no mais para depois irmos para esse último bloco? Não sei se vai dar para ir até o final, mas eu acho que a gente pode ir quase até o final. Deu para fazer bastante aí nessa 1 hora que nós fizemos. Então, vou fazer 5 minutinhos. É nóis. Vou parar de gravar e depois coloco de novo para ficar separado. Até daqui a pouco.